casa, do seu trabalho, de tudo. Sabe, você provavelmente faria coisas boas, certo ou errado? Certo, irmãos? Então assim, nós não temos o controle de nada. Na verdade, nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Eu sei que é muito ruim você não ter o controle. Igual lá, né? Teve o submarino lá com os mané que afogou. Irmãos, tem que ser muito louco para fazer aquilo. Porque eu já sou claustrofóbico dentro desses lugares. Tá? Ontem eu encontrei a Eve no ônibus. Eu falei, mano, não gosto de lugar cheio, lotado, assim, abarrotado de gente. Eu fico agoniado, me dá agonia. E aí eu falei, eu não curto muito assim, ficar, sabe, abarrotado de gente. E tanto que quando a Larissa estava na faculdade, às vezes eu ia lá encontrar com ela, eu falava, meu Deus, eu vou pegar o metrô, linha vermelha, 6 horas da tarde. Você já preparava já para entrar aqui, ó, dando ombrada e voadora. Brincadeira, eu não faço isso. Mas, sabe, você, sabe, fica ali igual aqueles caras lá dentro, e eu vi que eles só podiam abrir por fora. Ou seja, depois que você entra, se alguém quiser matar você, fala, não vou abrir para esses caras. Então assim, é loucura. Então os caras não tinham controle. E é muito louco, porque a maioria do tempo, nós queremos ter controle de todas as coisas. É ou não é? Fala a verdade, você quer ter controle. O controle, ele te dá segurança. Quando você está bem financeiramente, você olha para a sua conta e você sabe que qualquer imprevisto você pode dar conta. Isso são coisas normais, mas nós não temos o controle de tudo que pode acontecer. Nós não temos, irmãos, nós não temos. E aqui nessa passagem ela retrata isso. Mas dentro desse contexto, só para vocês entenderem, eles estavam atravessando ali o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é uma grande lagoa, né? O mar da Galileia, ele está localizado mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar. Então praticamente o nível do mar é onde a gente mede o zero, né? Que nem em São Paulo, não sei se vocês sabem, mas ele está localizado a 800 metros acima do nível do mar. Por isso quando você vai para a praia, você precisa descer a serra, e quando você volta, você sobe. Legal isso, né? Curiosidade. Mas o mar da Galileia está aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. E ele é cercado por montanhas dos lados. E no norte tem o Monte Hermon, que é o monte mais alto lá de Israel. E aquele monte, ele é tão alto que no cume dele tem gelo, tudo. E é muito comum que aconteçam tempestades, porque forma meio que um funil. Aqueles ventos vêm, sopram por cima da montanha e não tem para onde ir, então ele passa no meio do lago, certo? Então vai imaginando na sua cabeça. E os discípulos de Jesus, a maioria deles trabalhavam com o que, irmãos? Com pesca. Aonde? No mar da Galileia. É um rio de água doce, não é um mar salgado. O mar da Galileia é um lago de água doce. E eles estavam lá, ou seja, irmãos, o mar da Galileia, ele é um mar grande, mas teoricamente não tanto. Ele tem 21 quilômetros por 14. Então, é grande, mas não tanto quanto o mar. Ou seja, aqueles discípulos, aqueles homens, eles conheciam aquele mar. Eles sabiam os perigos. Eles sabiam aonde dava para pescar, aonde não dava. Aonde tinha peixe, aonde não tinha. Mas, agora entrando dentro dessa passagem, nós vamos entender algumas coisas, né? E quando a gente vai a fundo, é tão impressionante a palavra de Deus. Irmãos, eu não sei vocês, quando vocês estão lendo a palavra, mas eu gosto de mergulhar, sabe, me adentrar na palavra e tentar imaginar a cena, a situação, as coisas, e aquilo me deixa apaixonado. Então, sabe, quando eu vou preparar a palavra para ministrar, irmãos, eu amo demais, porque o Senhor fala muito comigo, e eu quero que vocês tenham essa mesma intensidade, esse mesmo coração aqui comigo. Se puder projetar Marcos 4, 35 ao 41, olha só o que diz. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Grave isso. Jesus disse, vamos atravessar ao outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo d'água. Jesus estava na popa, ou seja, estava embaixo do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro.
Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança, paz. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E durante essa passagem ocorre 3 perguntas. E o que eu queria compartilhar com vocês é um ponto sobre cada uma dessas perguntas, né? Porque imagina a situação, o barco quase virando e Jesus dormindo. Quem é que tem um sono pesado? Eu tenho. Irmãos, pode cair um mundo. Eu me lembro que, quando eu estava lá morando com os meus pais ainda, minhas irmãs, minha mãe, teve um dia que parece que foi no médico, foi no hospital, tal, aconteceu tudo, acordei de manhã, não sabia de nada. Aí eu falei: o que aconteceu? Não, essa noite, porque aconteceu isso? Você não viu a chuva que caiu essa noite? Eu não. Irmãos, pode cair o mundo, mas eu não acordo. Então eu tenho um sono parecido com o de Jesus. Porque imagina, o barco balançando. Quem aqui já andou de barco? Eu já andei de barco. Irmãos, eu fui em Ilhabela uma vez, e eu fui fazer um passeio de barco. E aí eles mostrando lá as praias, tudo, né? Tem até uma praia que chama Ilha das Caveiras, né? A Praia das Caveiras, onde ocorreu acho que a maior tragédia de naufrágio da história aqui do litoral. É legal a história. E morreu lá não sei quantas pessoas. E você vê, porque é uma rocha gigante no meio do mar, uma parede de pedra, e as ondas, e eu tenho medo, eu não sei vocês, eu olho para debaixo do mar assim, você vê aquela água, você fala: mano, tem aqui não sei quantos metros para baixo. Então assim, eu fico imaginando na tempestade, aquela água agitada, aquele mar agitado, e eu estava no barco com a Larissa, e eu comecei a meio que, sabe, a ter um enjoo, porque o barco fica balançando, fica chacoalhando, e mano, Jesus conseguiu dormir. Então, ou seja, ele estava muito tranquilo. Imagina, tudo dando errado, a água se lançando sobre o barco, e Jesus lá na popa, e a Bíblia ainda fala que ele pegou um travesseiro. Ele não é bobo nem nada, levou até um travesseirinho para ele poder dormir. Então ele estava muito em paz. Mas as 3 perguntas que nos ficam aqui, como diz aqui no versículo 38. Olha só o que diz aqui, a pergunta: mestre, mestre, não te importa que morramos? Sabe o que acontece, meus irmãos? Sabe qual era a mentalidade? Muitas vezes a nossa mentalidade é que enquanto estamos com Jesus, estamos livres de problemas, estamos livres de tempestades. É muito difícil em nossa mente raciocinar ou conseguir associar que você, como cristão, sabendo o Deus que você serve, diante das crises, muitas vezes você não ter resposta. No meio da tempestade, você não ter resposta. E é muito interessante a forma com que eles chegam para Jesus: mestre, não te importa que morramos? Ou seja, eles não estavam conseguindo associar a urgência da necessidade com a demora do socorro. Sabe o que acontece? Às vezes você está lá trancado no seu quarto, quase morrendo, e você pergunta: cadê esse Deus que eu sirvo? No meio da dificuldade, surge lá suas crises, seus medos, sabe? Crises que você enfrenta há anos, e você se pergunta: aonde está o meu Deus? Cadê o Deus que eu sirvo aqui dentro dessa casa? Cadê o Deus que eu sirvo no meu trabalho? Por que as coisas não dão certo para mim? Por que essas crises estão dentro de mim, sendo que eu sou filho de Deus? Essas são as perguntas que surgem. Por que a minha família é assim? Por que eu fico doente? Por que eu tenho esses pensamentos? E esse era o questionamento dos discípulos ali na hora. Não te importa que morramos? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? E nós não conseguimos discernir. Nós não conseguimos, sabe, a urgência com a demora. Você pode achar, irmão, que Deus está demorando para te responder. Você pode achar que Deus não está vendo o que você está passando, mas Ele está assistindo todas as coisas. Ele assiste todas as coisas. Jesus, Ele se importa, irmãos. Jesus, Ele vê. A questão é que as coisas não acontecem no nosso tempo, porque não está relacionado ao que passamos,
mas está relacionado com o que Ele quer que nós aprendemos passando por essas tempestades. Você pode ver, e eu estava conversando com a Larissa esses dias também, e eu falo, meu amor, eu não mudo nada, não mudo, sabe, cada noite de choro que a gente teve, não mudo cada crise que a gente teve, porque a tempestade, as dificuldades me moldaram para ser aquilo que Deus quis que eu seja hoje. E eu sei, irmãos, que apesar de eu ser filho amado de Deus, eu ainda vou enfrentar muitas outras tempestades e outros desafios. Mas não importa a tempestade que eu passe, eu sei que Jesus está comigo. E eu não me importo com o tempo. Sabe por que pessoas abandonam o barco, pessoas abandonam Jesus e pessoas largam mão de tudo isso que nós vivemos aqui? Porque elas não conseguem perceber o que Deus quer produzir durante a tempestade. Elas não conseguem ver Deus na tempestade. Elas não conseguem ver Deus na dificuldade. E acham que só por sermos filhos de Deus não passaremos por tribulação, não passaremos por dificuldades. A mesma tempestade que atingiu os discípulos estava lá no barco com Jesus. O Senhor, dono de todas as coisas, estava naquele barco. Ele passou pela mesma tempestade que os discípulos. Essa era a pergunta, não te importa que pereçamos? Quantas vezes você já não perguntou isso para o Senhor? Senhor, eu estou aqui, estou morrendo, Deus, olha o que eu estou passando, o Senhor não se importa? E parece que Deus está dormindo, não parece? Seja sincero, às vezes você parece e fala, Deus, estou passando por tudo isso há tanto tempo, Senhor, será que o Senhor não está vendo? E em Marcos 6,45, um pouquinho mais adiante, vou ler aqui para vocês. Marcos 6,45, se puder projetar também. Olha só aqui, essa é a passagem onde Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele de Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo-a despedido, subiu um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ou seja, Jesus estava aqui se despedindo e o barquinho ficou, perdeu a carona. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles, alta madrugada. Irmãos, imagina, naquela época não tinha luz, não tinha energia. Imagina você no meio de uma tempestade, aqui eles estão na tempestade. Imagina você no meio da tempestade, o barco sendo levado para o meio, e você não conseguindo remar de volta. E ele viu os discípulos remando, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, e então gritaram. Imagina que muito louco isso, os discípulos morrendo de medo. E eles, pois o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Irmãos, na passagem que nós lemos agora, onde Jesus acalma a tempestade, ele levanta, repreende o mar e a tempestade. E nessa passagem que ele anda sobre as águas, ele acalma os discípulos. Existe uma grande diferença aqui, irmãos. Sabe qual é? Onde Jesus ele conhece as nossas necessidades. Em Marcos 4:35, aonde ele acalma o mar e a tempestade, era onde os discípulos eles não estavam com medo de algo interno, eles estavam com medo de algo externo, aonde eles não tinham controle. Mas aqui nessa passagem onde Jesus anda sobre as águas, o medo estava dentro do coração deles. Então Jesus ele primeiro acalma a tempestade, Jesus acalma primeiro o coração deles, para depois acalmar o vento. E na passagem
da travessia do mar da Galileia, Jesus acalma primeiro a tempestade para depois acalmar o coração deles. Jesus, ele sabe das suas dificuldades externas e internas. Jesus, ele se importa com as suas crises internas e externas. Ele sabe que tem coisas que você não tem controle de fora, mas ele está aqui também para te ajudar sobre elas. E sobre aquelas que afligem seu coração, ele também se importa com elas. Sabe, irmão, se você vê a ordem dos fatores aqui, Jesus, ele vai de encontro à necessidade que eles estavam passando. Na passagem onde Jesus anda sobre as águas, ele percebe o medo, ele percebe a aflição no coração dos discípulos, e a primeira coisa que ele fala: se acalmem. Na passagem onde ele está atravessando o mar da Galileia, ele levanta e ele não acalma primeiro os discípulos, ele acalma as circunstâncias. Então Jesus, ele tem o controle de tudo, irmãos, de tudo. Você pode achar que não, mas Jesus, ele tem o controle de tudo, e ele se importa com todas as coisas. Isso, sabe, produz algo em mim. Isso, sabe, me anima, isso me dá alegria em saber que Jesus, ele não somente conhece as circunstâncias, mas ele tem o controle sobre todas elas. Segunda pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, no versículo 40, ainda não tem fé? Por que eles deviam ter fé e não medo? Já se fizeram essa pergunta? Se eu tivesse com Jesus, vendo Jesus, você acha que eu ia ter medo? Mas aqueles discípulos, eles estavam com medo. E Jesus, ele faz essa pergunta: por que vocês não têm fé? Não sou eu que estou aqui no barco com vocês? No começo dessa passagem, Jesus, ele fez uma promessa, irmãos. E qual era essa promessa? De que eles atravessariam ao outro lado. Então não importa as circunstâncias que você tem passado, Jesus, ele te deu promessas. Quantos aqui tem promessas da parte do Senhor? Quantos aqui tem promessas? Eu tenho, irmãos, vocês têm, vocês são filhos de Deus. E eu coloquei aqui 4, separei em 4 partes. O porquê ter fé e não medo? Primeiro, é a promessa. No versículo 35, ele diz: vamos atravessar para o outro lado. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Ele falou, não importa a tempestade. Eu não sei vocês, mas nos meus dias maus, o que eu faço? Eu lembro das promessas, porque as promessas não falham. Você pode ter crises, você pode ter problemas, mas algo que não vai mudar é que Ele tem promessas para você, que Ele tem planos bons ao seu respeito, de que Ele tem coisas sobre a sua vida. Você pode achar que o seu casamento está distante, que o sonho que Deus colocou no seu coração está distante, mas é promessa, então vai cumprir. Irmãos, você pode achar que a sua multiplicação está distante, que ter discípulos está distante, que ter filhos espirituais está distante, mas é uma promessa, então vai acontecer. Não importa as circunstâncias, se é uma promessa, vai acontecer. E o seu coração precisa se encher de fé sobre a promessa, porque os discípulos, eles não lembraram da promessa durante a travessia, eles achavam que ele ia morrer, mas antes deles atravessarem, Jesus já tinha falado: atravessaremos para o outro lado. Talvez pode ser que esteja distante, mas você vai atravessar. Segundo, a presença. Jesus estava no barco, Jesus estava lá, e aonde Jesus está, não tem como afundar. A dificuldade pode vir, os dias maus podem vir, mas Jesus estava no barco. Terceiro, a paz. Irmãos, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Já viu alguém que não tem paz? Consegue dormir? Sabe por que as pessoas têm insônia? Porque não tem paz, um turbilhão de pensamento. Sabe por que as pessoas não conseguem descansar em paz? Porque fica pensando um monte de coisa, crise, tal, isso e aquilo, ansiedade. No meu trabalho tem um monte de gente assim. Estava conversando com um colega meu, e ele: não estou conseguindo dormir há dias. Eu: por quê? Ele: acordo de madrugada, fico pensando, aí eu chego aqui no trabalho, fico com sono, e chega de noite eu não consigo dormir. Por quê? Não tem paz. E o que Jesus estava fazendo em meio à tempestade? Dormindo, com um travesseiro. Olha só, imagina, estava lá de boa.
Ah, tem uma onda caindo, mas eu estou bem, eu estou em paz. O que nos difere desse mundo, irmãos, é que nós conhecemos uma paz que eles não conhecem. Se o seu coração tem se enchido de algo que não seja paz, se algo tem tirado a sua paz, Jesus está aqui para te dar novamente essa paz que você precisa no seu coração. Porque Ele é o dono da paz. Ele é a paz. Ele é a própria paz, irmãos. O que tem afligido o seu coração? Quais são as crises que você tem tido? A reação de Jesus em meio à tempestade nos ensina algo. Que Ele está lá. Então não tem como afundar. E a paz toma o coração. E o quarto, o poder de Jesus. Ele tem controle sobre tudo. Como nós lemos, a passagem onde Ele anda sobre as águas. Jesus, Ele como homem, sabe, se você for ler esse capítulo inteiro de Marcos, você vai ver que Jesus, Ele passou o dia ensinando parábolas para multidões. E eu não sei vocês, mas pode até perguntar para o seu líder de célula. Eu costumo brincar lá no meu trabalho que tem dia que eu canso mais aqui do que lá. Porque, irmãos, é uma loucura. É visita, é discipulado e não sei o quê. Então chega sábado, às vezes eu vou deitar na cama, parece que eu estou mais cansado do que lá no meu trabalho. Porque é uma loucura, irmãos, é ou não é? Imagina Jesus pregando o dia inteiro, curando, sabe? Fazendo milagres, maravilhas, prodígios. E Ele como homem, porque Jesus Ele foi homem, Ele tinha sono, Ele tinha fome, Ele tinha, sabe, cansaço. Ele pegou o travesseirinho dele e foi dormir. Então, sabe, Jesus ali, Ele estava totalmente ciente de quem Ele era naquele lugar. Só que os discípulos não sabiam. Mas Jesus, apesar dos discípulos terem vivido tudo que eles viveram, até ali com Jesus, eles ainda não tinham fé para crer naquilo que Jesus podia fazer em meio à tempestade. Eu não sei há quanto tempo você anda com Jesus. Talvez você já perdeu suas esperanças de que na sua tempestade Deus está no seu barco. Mas deixa eu te falar, Ele está com você. Ele está com você. Ele continua com você. E Ele tem o controle de todas as coisas. E se você for ver adiante, no capítulo 5, Jesus atravessa... No começo do capítulo 5, não precisa projetar, eles atravessaram o mar e Jesus cura um endemoniado. E mais adiante Ele cura a mulher do fluxo de sangue. Havia um propósito naquela travessia. Jesus, Ele sabia o que Ele ia fazer do outro lado. Jesus, Ele conhece o seu futuro e aquilo que Ele quer fazer. Você pode estar passando pela tempestade, você pode estar passando por dificuldades na sua vida, mas Deus sabe o seu futuro e Ele já decretou o seu futuro. Ele sabe que há milagre, há casamento, há promessas de paz e não de medo. Há promessas sobre você, meus irmãos, que Jesus vai fazer grandes coisas. Jesus, Ele vê além da tempestade. Ele via na tempestade, Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que tinha um endemoniado para ser curado. Ele sabia que tinha uma mulher que padecia de cura. E aqui nós podemos ver a totalidade do poder de Deus. Porque aqui Ele não tem poder somente sobre as coisas naturais, mas no capítulo 5 Ele tem poder sobre demônios. Ele tem poder sobre a enfermidade. E Ele tem poder sobre a morte. Ou seja, não há nada que Jesus não possa fazer. Ele tem o controle de tudo. Eu não sei se você já passou por perda de um ente, de um amigo, ou o que quer que seja. Se você pudesse escolher entre não perder essa pessoa, você escolheria não perder ela, porque é muito ruim. Mas Jesus, Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle da morte, Ele tem o controle do mar, Ele tem o controle do vento, Ele tem o controle da tempestade, Ele tem o controle do sol, Ele tem o controle da lua, Ele tem o controle da morte, Ele tem o controle da vida, Ele tem o controle de tudo, irmãos. De tudo. E eu te pergunto, qual que é a sua necessidade? Muitas vezes na nossa concepção humana, nós não conseguimos imaginar a grandeza do Senhor e quem Ele é. Na nossa concepção, tudo tem um começo, um meio e um fim. Mas Deus, Ele é imutável. Deus, Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ou seja, nele não há variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. O problema é que quando o homem caiu, o pecado entrou na nossa vida e destituiu a imagem que nós tínhamos com Ele.
E quando a imagem foi destituída, nós perdemos um pouco dessa concepção do tamanho e da grandeza do Senhor. E caminhando aqui para o final, a última pergunta que eles fizeram entre si. Qual foi a última pergunta? Qual foi, irmãos? Quem é este? Os discípulos já andavam com Jesus, irmãos. Os discípulos já tinham visto milagres. Mas eles ainda se perguntaram, quem é este? E eu te pergunto, quem é o Senhor na sua vida? Quem é o Senhor na sua vida? Será que nas suas crises você não enxerga Jesus? Nos seus medos, você tem enxergado Jesus? Sabe por que você entra em pânico? Porque você talvez ainda não viu. Quem é este? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Deus, irmãos? Quem é Deus? Eu não sei se você já parou para pensar isso, mas nós somos tão pequenos. Nós somos tão pequenos diante do tamanho da criação, diante do poder de Deus, diante de tudo que Ele é, diante da santidade dEle. E quantas vezes nós não se achamos merecedores de algo? A gente passa por dificuldades e sempre que a gente está passando por algo, eu falo para a Larissa, falo, amor, não vamos reclamar, apenas vamos entender que aquele que é dono de todas as coisas, Ele sabe o porquê nós estamos passando por isso. Quem é este, irmãos? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é o Senhor? Nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos conhecer esse poder. Esse é aquele que antes que tudo se formasse, Ele já era. Lembra que o pastor Cezinha fez a série, Quem é Este? Quem lembra dessa série? Eu estava lembrando dela. E eu me busco relembrando dessas palavras. Porque eu lembro que quando Ele é, e o que Ele é, não importa o que eu passe, não importa o que aconteça. Quem é Ele sobre a sua vida? Quem é Ele sobre o seu coração? Quem é esse? Quem é esse, irmãos? Que antes de tudo se formar, Ele já era. Ele era aquele que pairava sobre as águas. Ele é aquele que é a árvore da vida. Ele estava lá na queda de Lúcifer. Ele estava lá te criando e te formando. Salmos diz que Ele te formou. Ele te criou de forma assombrosa. De forma assombrosa. Esse é aquele que era a nuvem durante o dia e o fogo durante a noite. Ele era a água que saiu da rocha. Ele é aquele que abriu o mar para os seus filhos passar. Ele é aquele que parou o sol em Josué 10, para que seus filhos vencessem a batalha. Ele é, irmãos, Ele é todas as coisas. Ele era o quarto homem na fornalha. Ele era aquele que morreu numa cruz, para morrer em nosso lugar. Ele tomou a cruz, Ele sendo Deus se humilhou e tomou forma de servo. Que semelhante a nós, Ele se esvaziou e servo tornou. Ele é o dono de tudo. Ele tem o controle de tudo. E Lucas, como que um Deus tão grande, poderoso, pode ser dono de todas as coisas e parecer que as minhas crises diante dele não são nada? Sabe, em Mateus Ele é o rei, em Marcos Ele é o servo, em Lucas Ele é apresentado como homem, em João Ele é Deus. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, mas Jesus está com você. E pode ficar de pé no seu lugar, o pessoal do louvor pode subir. Em Apocalipse 21:4. Eu não sei quanto tempo durará a sua crise, a sua dor. Talvez tudo não aconteça conforme você deseja.
Isso faz parte. Eu não sei se você está pensando ou já pensou em algum momento desistir por não ver as coisas acontecerem. Ou se você se questiona. Eu já passei por vários questionamentos. Falei, Deus, por que os ímpios prosperam? Por que parece que para alguns que fazem tudo errado, tudo dá certo? Com certeza já foi a pergunta de muitos aqui. Mas eu entendi que não importa. Não é uma bênção que vai definir o quanto eu sou amado ou não. Que não é se o que eu desejo acontece, significa que eu sou amado ou não. Que não importa o carro, a casa, a minha condição financeira, ou o que eu tenho passado, que vai definir aquilo que Deus é, ou aquilo que Ele tem para mim, não vai definir, sabe, a minha condição diante dEle. Sabe qual é, irmão? Você precisa entender que sem Ele você não é nada. De que sem Ele você não consegue nada. E no versículo, e quando eu não vejo que as coisas acontecem, quando eu vejo que talvez tudo, aquilo que eu queria talvez não vai dar certo. Talvez você lute com pecados aí há anos, com crises há anos. E o Senhor está vendo lá a sua luta. E pode ser que até o último dia da sua vida, tudo aquilo que você deseja não aconteça. Mas existe uma promessa. Em Apocalipse 21:4 diz: e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Ou seja, até que Ele venha haverá lágrima. Não haverá mais morte. Ou seja, até o dia que Ele vir, pode haver morte. Nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois com essas palavras são verdadeiras, dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. Ao vencedor herdará, e esse serei o seu Deus, e ele será meu filho. Essa é a promessa, irmãos. Então não importa o que você tem passado, se até o último dia da sua vida você não encontrar satisfação nas coisas dessa terra, ou talvez se você não encontrar a sua promessa, eu não sei, irmãos, eu não sei o que você tem buscado no Senhor, mas se nada acontecer, no último dia Ele vai enxugar a sua lágrima, Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar um motivo para sorrir. Então não está relacionado com o que acontece comigo e com você, está relacionado em permanecermos fiéis até o último dia. Não importa a tempestade, Ele me levará até o final. A tempestade, o medo, eles vêm, mas Ele está no nosso barco. Ele está no nosso barco. Pare de achar que você é medido por coisas boas, ruins ou más. Que só está acontecendo coisa ruim na sua vida, significa que Deus virou o rosto para você. Pare de medir o tamanho de Deus pelas bênçãos que Ele tem. Mas se apegue em quem Ele é. Nosso desejo é edificar uma rede de jovens que não importa a perseguição, não importa a dificuldade, não importa a tribulação, não importa a tempestade, permaneceremos fiéis, inabaláveis. Se o mar se levantar, nós confiamos que Ele estenderá a sua mão. E se Ele não estender, e se Ele não fazer, não era para ser.
não chegar a isso que eu tanto desejo. Não muda, porque Ele é o mesmo. Como Jó disse, bendito seja Deus. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você não tenha tudo o que você deseja. Isso não significa que Deus não te ama incondicionalmente. Talvez as ondas tenham se levantado e as crises tenham surgido, mas Ele está no barco. Não menospreze. Talvez você pode achar, mas Lucas, eu já falei para Deus tantas vezes, eu já tentei tantas vezes, e eu queria te convidar nesse apelo, a você correr até Jesus, a você ir até Ele. E a ser sincero com Ele. Jesus, Ele se importa, irmãos. Jesus, Ele te convida e Ele fala: troque o seu fardo com o meu, seu fardo pesado, me dá. Seus medos, lance a mim, porque o meu jugo é leve e é suave. Eu tenho pensamentos de paz e não de medo. Nós somos herdeiros. E o apelo dessa noite é: se seu barco está afundando, se os medos têm te cercado, se o seu coração tem sido tomado, sabe, de dúvidas. Será que vai acontecer? Será que vai ser? Será que um dia eu vou ver? Sabe, eu vejo o Senhor querendo proporcionar uma experiência ao nosso coração, de que Ele está no controle de tudo. Queria te convidar a vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Oh Espírito Santo de Deus, talvez a sua pergunta quando você entrou aqui era como a dos discípulos quando viram Jesus dormindo: Mestre, não te importa que pereça? Mas Jesus quer fazer você sair daqui falando em seu coração: quem é este? Quem é esse? Não importa o tamanho da tempestade, Ele tem o controle de tudo. E quando os discípulos perguntaram quem é este, é porque eles ficaram maravilhados. E é assim que o Senhor quer fazer na sua vida. Existia um dos discípulos chamado Natanael. Ele tinha aproximadamente a idade de Jesus. E ele nasceu em Belém. E a ordem de Herodes, quando Jesus nasceu, era que todos os recém-nascidos até 2 anos fossem mortos. Todos. E diz a história, Natanael era para ser um desses mortos.
E a mãe de Natanael esconde ele debaixo de uma árvore, de uma figueira. E Jesus, ao chamar Felipe e Natanael, ele fala sobre Natanael. Ele diz: lá vem esse israelita, de um coração sincero. E Natanael pergunta para Jesus, depois de adulto, depois de muito tempo. Apenas Natanael e sua mãe conheciam essa história. E Jesus, Natanael faz uma pergunta: quem é esse Jesus de Nazaré? Será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E Jesus, virando para aquele homem, ele diz: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Quando Natanael era apenas uma criança, prestes a morrer, num dos maiores martírios que teve na época, Jesus poupou a vida daquele homem. E ele falou: eu te vi debaixo da figueira. Jesus, ele está te vendo nas suas crises. Jesus, ele está te vendo debaixo da figueira. Jesus, ele está vendo você. Jesus, ele está vendo as tempestades. Jesus, ele está vendo aquilo que acontece ao seu redor e dentro de você. E Natanael reconheceu, e ele falou: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Porque ninguém sabia disso, apenas o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, que sabe de todas as coisas. Ele conhece a sua história, ele conhece você. Ele tem promessas para nós. Comece a orar. Comece a orar. Se levante sobre essas ondas. Se levante sobre a tempestade. Se levante para declarar. Qual é o tamanho do seu gigante? Jesus está no barco. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção. Se o sol se
voz, declare isso nesta noite. Deixa Ele te tomar pela mão. Comece a andar sobre as águas. Jesus está no barco. Oh, Jesus. Jesus.
Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor está no barco. Senhor Deus, Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Obrigado, Jesus. Será que você pode agradecer a Ele? Será que você pode entronizar palavras de amor a Ele? Agradeça ao Senhor, porque quando Ele se levanta, não importa as circunstâncias, não importa se o mar se levantar, Ele nos faz passar. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Aleluia. Aplauda ao Senhor.